Bem, pessoal, continuando esse nosso papo sobre comércio exterior, eu hoje vou falar um pouquinho sobre classificação fiscal, sobre a espinha dorsal, as principais autarquias do comércio exterior brasileiro, tá? E falar um pouquinho sobre fato gerador, né? A incidência, a tributação, ok? Pois bem, a classificação fiscal, nós podemos ter como marco contemporâneo o pós-guerra, quando foi criado a ONU, tá? A ONU criou a OMC, Organização Mundial do Comércio, né? E que após a rodada do Uruguai, a OMC criou o GATT. O GATT é o Sistema Geral de Tarifas, ou seja, o que vem a ser isso? Todos os países membros do GATT utilizarão como parâmetro os 4 primeiros dígitos da classificação fiscal. Por exemplo, você quer trazer um cavalo Moares ou ancinos vivos, você quer importar ou quer exportar? Na classificação, na tarifa aduaneira mundial, para todos os países membros do GATT, será 0101. Ok? Então, aqueles 4 primeiros dígitos que você vê na tarifa aduaneira, aquilo ali é mundial. Aqui no Brasil é 0101, na China é 0102, não pode. Aqui no Brasil vai ser 0101, na China também será 0101. Ficando a subposição, o item e o subitem, tá? Para controle interno de cada país ou bloco econômico. Por que isso? Para criar até um instrumento de fiscalização mundial entre as nações, para ver se não está existindo proteção, barreira tarifária, proteção comercial e etc, que saiu um outro assunto. Mas, continuando o nosso papo, então nós já sabemos, tá? Que se eu quiser importar muares, cavalos ou ancianos vivos, tá? Suponhamos que eu quero trazer cavalo vivo para reprodução de raça, cavalo de raça, vivo para reprodução. Ou seja, a minha classificação vai ser 0101, 21, 0. Por que isso? Para eu poder ter a minha tarifação aduaneira. Ou seja, vai ser 0101, 21 a subposição, item 0, subitem 0. Ok? Então, chegando nessa posição, eu vou ter todo o tratamento administrativo necessário para a importação desse ser movente, desse animal, vigilância sanitária, tipo de embalagem, tipo de tarifa aérea, tipo de tarifa de armazenagem, todas as obrigações inerentes, toda a documentação que eu vou precisar ter, tudo isso por conta da classificação fiscal. E também a tributação fiscal incidente sobre a importação desse bem móvel, né? Ou mais tecnicamente falando, esse bem movente, semovente. Pois bem, partindo desta premissa, partindo para as principais autarquias do comércio brasileiro. Sem prejuízo de todas as demais autarquias, nós temos a espinha dorsal, tá? Que é a Receita Federal. Ela é responsável por legislar sobre a matéria e fiscalizar toda a mercadoria que sai ou que entra no país, ok? E também temos a antiga DESEX, agora é a Indústria, Comércio, agora é o Departamento de Indústria, Comércio Exterior e Serviços, e o Bacen, que é o Banco Central do Brasil, responsável pela área financeira. Pois bem, a Receita Federal legisla e fiscaliza. A indústria e comércio
Exterior e Serviço, legisla sobre a matéria, representa o Brasil no GATT e também fomenta o comércio exterior brasileiro, ok? E nós temos o Banco Central. Ele é responsável pelas divisas que saem e que entram, ou seja, ele controla a nossa balança comercial, dentre outras funções pertinentes ao Banco Central. Mas, no nosso caso, nós vamos abordar somente o de comércio exterior, ok? E, finalmente, nós vamos chegar também a um fator muito importante, que é a tributação. Como eu lhe disse, lá na classificação fiscal, é pela classificação fiscal que eu vou saber a minha alíquota de imposto incidente. Eu vou saber se tem, de quanto é o imposto de importação, se tem IPI, o valor do PIS, do COFINS e do ICMS. Se tem algum benefício, se tem alguma isenção, se não tem isenção nenhuma, se a incidência é total, ou seja, é a partir da classificação fiscal que eu vou ter o valor, a alíquota de incidência do meu imposto. Bem, eu acho que eu preciso também falar sobre um dispositivo criado, um ficto administrativo criado pelo legislador aduaneiro, que chama-se fato gerador. O que significa isso? O fato gerador será o valor definido para a incidência do imposto. O que vem a ser isso? Fato gerador da incidência do imposto de importação é o valor da mercadoria, o valor do frete, do seguro e de todas as despesas que você teve até essa mercadoria chegar na zona primária, no porto, aeroporto ou porto seco, no território nacional. Então, somando toda essa despesa, nós temos o fato gerador da incidência do imposto de importação. Ponto. Agora, qual vai ser o fato gerador do IPI? Vai ser todo o valor aduaneiro mais o valor do imposto de importação. Qual é o fato gerador do ICMS? Vai ser o fato gerador, o imposto de importação e IPI. E também nós não temos o PIS e o COFINS, tá? Que é uma grande discussão, mas eu vou inserir o PIS e o COFINS na base de incidência do ICMS. Ou seja, o fato gerado nunca existirá a bitributação, sempre existirá o fato gerador. Porque a impressão que fica é que sempre há um imposto sobre o outro. Não. Tu pega o valor aduaneiro, aplica o IPI, o imposto de importação. Você vai ter a base, o fato gerador do IPI. Você soma valor aduaneiro, imposto de importação, IPI, nós vamos ter a base, o fato gerador como base de incidência do PIS. Aí você tem valor aduaneiro, imposto de importação, IPI, PIS, aí tu vai ter o fato gerador para a incidência do COFINS. E, finalmente, o ICMS, que é em cima desse fato gerador todo. Valor aduaneiro, imposto de importação, IPI, PIS, COFINS, aí você tem o fato gerador para a incidência do ICMS. No que pese, existe uma discussão sobre a matéria, nós não estamos aqui para entrar nesse mérito. Bem, então nós já falamos sobre classificação fiscal, nós já falamos sobre a espinha dorsal, as principais autarquias sem prejuízo das demais, e falamos de fato gerador. E demos exemplo para incidência de imposto, ok? Dito isso, nós demos início à nossa conversa sobre importação e exportação, e que em seguida eu adentrarei sobre importação inicialmente, para depois abordar a exportação. Muito obrigado pela atenção de todos, um forte abraço, até uma outra oportunidade.